Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre 4 coisas que não pode faltar no seu jejum espiritual. Eu vejo que tem muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, que têm dificuldade sobre como se comportar no período de jejum, talvez porque estão iniciando as suas práticas de jejum agora. Então essas pessoas não sabem como se comportar no período de jejum. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar com um embasamento bíblico, e vou falar acerca das minhas experiências, como eu me comporto ou procuro me comportar quando estou jejuando. Antes de tudo, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, isso me ajuda. E se você tem alguma dúvida acerca do jejum, deixa nos comentários e testemunhos também, irmãos. Muitas pessoas gostam de ler testemunhos acerca do jejum espiritual. Eu mesmo, quando entro em vídeo de outras pessoas que falam acerca de jejum, eu sempre leio os comentários e já ouvi muita coisa boa, muitos relatos, testemunhos, e isso fortalece a nossa fé. Então, se você tem testemunhas acerca de jejum, deixa nos comentários, narra a sua história aí, e as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão ler esses comentários. Isso vai confortar a pessoa, vai fortalecer a pessoa a fazer a prática do jejum. Bom, primeira coisa que você deve ter consciência em relação ao seu jejum espiritual. Jejum espiritual, ele não é jejum comum, não é dieta. Quando você está fazendo dieta, jejum intermitente, você assiste televisão, você vai na praia, você faz um punhado de coisa, entendeu? Porque o seu objetivo é emagrecer, seu objetivo não é agradar a Deus. Mas o jejum espiritual, ele é um sacrifício a Deus, ele é uma oferta a Deus. É aquilo que está lá em Romanos 12:2, onde diz que Romanos 12:1, que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do nosso Deus. Então você está entrando na presença de Deus. Pelo menos eu vejo o jejum espiritual desta forma. Você está acessando a presença de Deus por meio do seu jejum espiritual. Então a primeira coisa que você deve ter é reverência. Reverência para com o seu Deus. Ter o entendimento que você não está fazendo uma dieta, mas que você está oferecendo um sacrifício diante do seu Deus, que você está buscando a presença do seu Deus. Eu vejo que muitas pessoas, por aprenderem errado acerca do jejum espiritual, elas fazem o jejum espiritual muitas vezes de forma errada. E aí elas vão praticar coisas, fazer coisas que agradam a sua carne. Elas abrem mão do alimento, do alimento físico, do alimento material, mas satisfazem a sua carne de outra forma, de outra maneira. Então, o jejum espiritual, ele deve dar uma atenção exclusiva para Deus. E acessando a presença desse Deus, você deve ter consciência que você precisa ter reverência para com Ele. Vou dar só um exemplo bíblico aqui, embora ele não estivesse em jejum, mas acerca da preocupação de Deus em relação à reverência para com a sua pessoa. Quando Moisés sobe naquele monte e a sarça começa a arder, começa a queimar, o que Deus pede para Moisés? Para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava era um lugar santo. E esse tirar as sandálias é um sinal de reverência para com Deus. Nós vamos ver que quando Isaías ele tem a visão da sala do trono de Deus, ele tem uma visão extraordinária acerca dos querubins. E o que os querubins faziam? Eles reverenciavam a Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. O porquê que eles cobriam os rostos e cobriam os pés? Como sinal de reverência para com Deus. Então, essa visão, ela nos deixa claro de como Deus ele se preocupa com a reverência diante da sua presença. E como você pode ser uma pessoa reverente diante de Deus? Sendo uma pessoa cuidadosa, respeitando a presença de Deus. É um momento para você louvar a Deus, glorificar a Deus, estar na presença de Deus. Olha que texto interessante que nós temos aqui em Hebreus 12, 28 e 29. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Eclesiastes 5:1 e 2 vai dizer assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Tem pessoas que entram para fazer um jejum, eu mesmo, irmãos, infelizmente, já presenciei
um jejum onde algumas irmãs estavam fazendo. As irmãs começam a falar sobre coisas paralelas, começam a falar mal de vida de... Sério, as pessoas fazendo isso, falar mal de outras pessoas no período de jejum, falar de problemas, ficar, entendeu? Na carta de Tiago está escrito que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Então a pessoa está num período espiritual, num período onde ela deve buscar a presença de Deus, e ela está simplesmente cometendo pecado, falando mal de outra pessoa e ainda mais dentro da casa do Senhor. Então isso é uma total falta de reverência para com as coisas santas do Senhor. Já mencionei aqui também em outros vídeos, ficar fuçando no celular, navegando em vídeos de TikTok, vídeos de Instagram. Gente, você está na presença de Deus. É um momento de comunhão com Deus, então não faz sentido isso. Me perdoe, não faz sentido isso. Você está num período de jejum e estar fazendo essas coisas. Então, entenda que você está diante de um Deus santo. Segunda coisa que não pode faltar no seu jejum: oração. Jejum sem oração não é jejum. Todas as pessoas que passaram por um período de jejum na Bíblia oraram. Nós temos o exemplo santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos 40 dias que ele ficou no deserto, ele não ficou apenas jejuando, mas ele ficou orando ao Deus dos céus. Moisés, 40 dias e 40 noites no monte, ficou jejuando e orando. Atos 13, 1 e 2. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia, ela estava em oração e jejum. Então a oração, ela faz parte do jejum espiritual. Uma coisa está grudada na outra. Então se você vai fazer um jejum espiritual, você precisa sim separar um período do seu dia para estar buscando a Deus em oração. Então, dentro desse período de jejum, de consagração que você está fazendo, separe um período para orar. Buscar a Deus em oração. Outra coisa que não pode faltar no seu jejum, que está conectado ao ponto 2, é leitura da palavra. Porque quando eu oro, vamos falar do ponto 2 e do ponto 3. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Eu estou apresentando diante de Deus as minhas necessidades. Eu estou apresentando diante de Deus as minhas intercessões, as minhas petições. Eu estou falando com Deus. Mas lendo a palavra de Deus, ali nós temos a revelação da vontade de Deus. Então, Deus, ele passa a falar por meio da sua palavra. E é maravilhoso como Deus fala por meio da sua palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é poderosa. Em 1 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, versículo 6, diz que somos santificados pela oração e pela palavra da verdade. Então, a oração e a palavra juntas, elas nos santificam. Quando nós temos um problema institucional de diáconos em Atos 6, o que Pedro diz? Pedro diz, olha, é bom a gente separar pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação para cuidar dessas coisas, porque nós iremos perseverar na oração e na palavra. Então não faz sentido você fazer um jejum espiritual se você não ler a palavra de Deus. Então a oração e a palavra são imprescindíveis num jejum espiritual. Então, tenha reverência para com o Senhor, seja cuidadoso nos mais mínimos detalhes. Parece que Deus não se importa, mas Deus se importa sim quando nós temos temor dele, quando nós temos cuidado em relação às coisas concernentes à sua santidade. Então, é do agrado do Senhor que nós tenhamos essa preocupação de sermos reverentes diante da sua presença. E por último, vigilância. É necessário que você tenha vigilância no período de jejum. E vigilância é diferente de reverência, porque reverência é um trato seu para com Deus. É você ter temor do Senhor, você ter consciência de que você está na presença de Deus. Vigilância é muito mais ligado ao nosso próximo. Então, vigiar com as circunstâncias. Até porque também nós estamos entrando numa batalha espiritual quando nós jejuamos. O inimigo ele fica furioso quando nós passamos a buscar ao Senhor. Então, inclusive, ele vai usar pessoas
próximas de nós para nos tentar, para falar alguma coisa, para nos jogar para baixo. Ele vai inclusive nos oferecer coisas no período de jejum para que nós venhamos quebrar. Parece que, tipo assim, o inimigo ele sabe, né, o ponto aonde ele toca, onde ele nos tenta para fazer com que nós venhamos quebrar o nosso jejum. Haverá outras circunstâncias onde você será tentado, onde a sua fé será colocada à prova. Pessoas vão falar coisas para te irritar, para ver se você peca, para ver se você fala alguma coisa errada, para ver se você fala até mesmo algum palavrão. Circunstâncias vão acontecer ao seu redor e você precisa estar vigilante concernente às coisas que podem acontecer para te tentar, para te tirar do propósito. Então, essas 4 dicas, elas são muito poderosas para a tua vida, porque aplicando isso, você tendo reverência, né, não pode faltar reverência, orando, lendo a palavra e vigiando. Tendo essas 4 coisas, você fará ou passará por um período de jejum na paz, na graça de Cristo. E jejum é ato de sabedoria. Você precisa aprender a ter ato de sabedoria no seu período de jejum. E fazendo isso, você vai ver que pouco a pouco Deus ele vai te capacitando, Deus ele vai te mudando, porque o jejum não muda Deus, o jejum muda você. E você vai ver que você vai adquirindo domínio próprio, né, que é um fruto, uma característica do poder e da capacidade do Espírito Santo que ele nos concede para estar buscando mais a Deus, orando mais na presença de Deus, e a resposta virá. Deus ele manifesta coisas que nós nem imaginamos e nem pensamos por meio da oração e do jejum. Então, fique com essas dicas para você. Como disse no início do vídeo, se você quiser deixar um testemunho, um comentário, deixa aí. Isso fortalece o vídeo também, nos ajuda. E que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.